Nascido em 1829, José de Alencar é considerado um dos maiores expoentes do romantismo no Brasil. Atuou como jornalista, crítico, advogado, dramaturgo e político. Mesmo com sua vida política no seu auge, não abandonou a literatura. Chegou a ficar triste e desiludido em certo momento de sua vida, ao ver suas obras sendo atacadas por jornalistas e críticos, mas o público ainda o louvava. Na primeira geração romântica, com teor nacionalista e indianista, Alencar exaltou diversos aspectos nacionais e a figura do índio como herói brasileiro. Algumas curiosidades sobre ele são: seu primeiro filho seguiu seus passos e entrou na Academia Brasileira de Letras. Durante seu tempo na política, escreveu cartas descrevendo a situação do país e decidiu ser escritor de romance após ver o sucesso do livro A Moreninha. Algumas de suas obras são As Minas de Prata, As Guerras dos Mascates, que são romances históricos, 5 Minutos e Viuvinhas, que são alguns de seus muitos romances urbanos, O Gaúcho, que é considerado romance regionalista, O Tronco de Ipê, que pode ser considerado tanto um romance regionalista como um romance rural, e O Guarani e Iracema, que são romances indianistas. Nós escolhemos a obra O Guarani, um romance indianista, onde o espaço geográfico é o interior do Rio de Janeiro e seu tempo cronológico se passa em 1604, durante o período em que Portugal perde a independência política e forma a União Ibérica com a Espanha, sendo alguns de seus principais personagens Pérez, Cecília, Dom Antônio de Maris, Dona Lauriana, Dom Diego, Isabel, Álvaro de Sá e Loredano. Seu enredo se resume a uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, onde moram Dom Antônio de Maris e sua família. O índio Pérez, que salvou certa vez Cecília, permaneceu no lugar a pedidos da moça, morando em uma cabana. Acidentalmente, Dom Diego mata uma índia em Moré. Como vingança, a família da moça tenta matar Ceci, mas Pérez intercepta a ação. Além disso, um dos empregados Loredano está tentando se apoderar em uma mina de prata que fica abaixo da casa. Pretendia incendiá-la e ainda raptar Ceci. Pérez ouve esses planos e tenta fazer de tudo para salvar Ceci. Esse romance mostra ser mais complexo que os demais de José e é dividido em 4 fases, sendo tido como uma das maiores representações do romantismo brasileiro. O seu contexto histórico se resume a Dom Pedro II ter sido declarado maior de idade e proclamado imperador do Brasil alguns anos atrás, terminando revoltas provinciais e o país sendo pacificado. A estabilidade política do Império vai de 1850 a 1870, e o sentimento nacionalista torna-se um dos temas centrais do romantismo brasileiro. O dinheiro do café exportado permite a modernização do país, com a criação de indústrias, bancos, companhias de comércio e estradas de ferro. O desejo do autor era valorizar o que é nosso, tipicamente brasileiro, voltando o olhar para a nossa origem, para a relação colonizado e colonizador, representados no romance pela relação de Peri e Ceci. Nesse sentido, José de Alencar optou por transformar o índio em uma espécie de herói aos moldes medievais, valente, corajoso, idealizado. Assim, Peri, o herói indígena, tem características dos cavaleiros medievais que cultuavam o amor cortês, típico da Idade Média, segundo o qual o cavalheiro voluntariamente se torna servo da mulher amada, a quem adora como uma deusa. As atitudes subservientes de Peri retratam esse amor cortês. A referência, portanto, é às relações amorosas da Idade Média e não à escravidão da época. Algumas das características da obra que estão ligadas ao modernismo de prosa são a valorização da cultura brasileira, onde as paisagens e coisas tipicamente brasileiras são ressaltadas e admiradas. A valorização do regionalismo, onde vemos no interior do Rio de Janeiro costumes e tradições na história e temática histórica, como a exploração de ouro pode ser explorada.